residenza? Você tem faz tempo? No, dico Cidadania. cittadania, io. Ah, più no? Perché no? Ma non che differenza? Só dor de cabeça. Paga imposto. Imposto já paga igual. Como residente. Minha filha paga. Não, mas não você. Eu não. Ah, eu não entendi isso. Você tem residência, né? Não, ela. Ah, sim, ela tem que pagar. Três impostos. Il vino che viene a morare a Brasile de volta paga per via. Sì, no, sì. Residente. No, residente no, residente, Americano. che cittadino americano, sì. A menos que debaixo na cidade. Ah, esatto. Vamos lá. Estamos estudando, estamos na página 174. Então, nós tínhamos visto justamente que a pessoa tem que ter confiança na Hashem e tem dois aspectos, dois departamentos importantes. Tem o departamento, podemos dizer, da vida material e o departamento da vida espiritual. Só para definir de alguma maneira. Então, na vida material, a gente tem que confiar em Deus, que Ele vai mandar parnassá, vai mandar brachá, etc. E na vida espiritual, você tem que fazer suas mitzvot. A Hashem já te falou o que Ele espera de você. A Hashem já te disse, olha, estou esperando que você coloque o tefilim, que você faça o shema, que você coma kasher. A Hashem já te falou isso. E nossos sábios ainda acrescentaram, nos comentaram e complementaram várias coisas sobre isso. Então, vamos lá, inclusive, tem dentro da vida espiritual, tem dois conceitos, tem dois lados. O lado de você com Deus, dentro da vida espiritual, e você com semelhante. Também você com semelhante também tem uma relação que é mitzvah com o próximo, mas é uma mitzvah já, você faz porque Hashem mandou. Não necessariamente porque você é bonzinho. E se você não quer ser bonzinho, não tem nada a ver, você está obrigado igual. A gente obriga, a gente exige, certo? De ser solidário, empático com o próximo. Isso, na verdade, nos torna pessoas melhores. Agora diz o seguinte, o autor passa agora a analisar de que forma a pessoa deve ter bitachon acerca das questões da quinta categoria, que são questões referentes à Torá e às mitzvot, que afetam tanto a pessoa que as cumpre, quanto aquele que as cumpre junto com ela, ou seja, por exemplo, tua família que está envolvida diretamente, etc. Todas são pessoas que você afeta. Tudo que você na vida tem, a gente não percebe muitas vezes, na vida todos nós temos a nossa vida e intrinsecamente afetamos a vida de outros. Quando você faz você diz, sou livre de fazer o que eu quero, mas você afeta outros. Por exemplo, um filho, vão dizer, olha, os pais, para não dizer outra coisa, certo? Ou seja, ele afeta os pais. Ou, eventualmente, a esposa, o marido, ou os filhos, os irmãos. Ou seja, você termina, de alguma maneira, envolvendo outros na tua vida em geral, seja tanto em dinheiro, como em negócios, como no teu caráter, na tua personalidade, na tua conduta, você acaba envolvendo outros. Então, veremos agora a explicação de como ter o adequado bitachon nos assuntos da quinta categoria, ou seja, os deveres que a pessoa cumpre com seus órgãos e partes do corpo e os que beneficiam ou prejudicam outras pessoas. Então, entre os exemplos de mitzvot que se enquadram nessa categoria, por exemplo, tzedakah, separar o dízimo, ensinar, certo, a sabedoria da Torá a outras pessoas, ensinar-lhes conduta adequada. Por exemplo, você tem a obrigação de educar teus filhos. Então, você tem como chama? Ser um exemplo, às vezes, no teu ambiente, onde você convive e demais. Como diz o nosso sábio, onde não tem gente, você seja gente. Ou seja, não porque todo mundo se comporta errado, isso te exime da tua obrigação de se comportar de forma correta. Eso es ecuacionar con. Tiene que ser una orla goí. Tenemos que ser. Em geral, sim. Então, também ia alertá-los contra o mau comportamento. Ou seja, se alguém se comporta de forma errada, você também tem que chamar a atenção dele, obviamente de uma forma adequada, etc. Já falamos disso no Shabbat, inclusive. Então, de modo similar, devolver depósitos e dívidas, guardar um segredo, falar bem do amigo, comportar-se bem, não falar mal, certo? Honrar os pais e assim por diante, honrar e humilhar os ímpios e a fim de que retornem ao serviço de Deus, aconselhar as pessoas sobre o que é bom para elas, ou seja, dar um bom conselho,
ter compaixão dos pobres e ser misericordioso com pessoas que estão em dificuldade. Também se inclui nessa categoria tolerar que as pessoas se sintam pouco à vontade ou ao tentar inspirá-las a cumprir o serviço divino. Já, você tem que saber aceitar que as pessoas às vezes não aceitam a tua orientação. Ah, puxa, estou falando por fulano e fulano não me ouve. Aceite, não quero ouvir. No, ouvir, Eu tenho obvio a direito. veces. Não, ouvir ouve porque não é surdo. Pero, É verdade. no concorda. Não, não é que não concorda, ele não aceita. Tem gente que não aceita, que você vai corrigir, não aceita. Ah, Eu te dou exemplo como rabino. Quantas vezes vai corrigir uma pessoa que quando reza, pronuncia palavras erradas? Ah. Não adianta, ele ri. Ele acha que não, ele está pronunciando certo. Acontece muito, lamentavelmente. Não é que humildemente diz, ó, vou tentar. Tá bom. Ele fica com seu orgulho e acabou, mas exemplo prático, a gente vê isso mais fácil de tudo no Kadish. sim, sim. Direto. E Kadish é mais difícil. Tudo é difícil. É que você é israelense, então para você ler hebraico, pronunciar hebraico é fácil. Mas para você pronunciar aramaico é difícil. Para ele, hebraico e aramaico é que nem grego. Então é uma realidade. Não, mas você me corrigiu uma vez que Vaiai chamou, Eu te corrigi? eu falava Vaiai e Ishma. Ele nunca corrige. Eu não corrijo, eu mostro o erro. Corrigir você que tem que corrigir. Como é que corrigiu? Exato. Me chamou. Você fala isso em voz alta. Então, um dia você falou em voz, Vaiai me chamou, em vez de Vaiai me chamar, que eu falava. Eu falei, para mim. E começou a falar em voz baixa. Que era para mim, isso aqui, Vaiai me chamou. Então vamos lá. Fazendo saber da grande recompensa que recebem aqueles que cumprem a vontade divina e lhes incutindo o temor pela punição que recai sobre quem transgredir a vontade divina. Ou seja, na prática, às vezes você também tem essa função de orientar as pessoas, de mostrar, como diz, o caminho e, eventualmente, advertir sobre os erros que podem estar cometendo. Às vezes as pessoas se tocam, às vezes não. Às vezes as pessoas aceitam, às vezes não. Lamentavelmente, isso requer muita humildade. E muitas pessoas não têm essa humildade de aceitar a correção. Corrigir são elas que podem corrigir. Agora, qual a maneira adequada de se ter bitachon nas questões assim? Ou seja, o que significa aqui bitachon? Em seu coração, a pessoa deve ter a intenção de realizar todas essas ações e outras semelhantes, caso se lhe apresentem, certo? E quando surgir essa oportunidade, deve optar por fazê-las e buscar os meios com os quais fazê-las. Como já vimos na quarta categoria, no tocante à obrigação de optar por cumprir com as mitzvot com o objetivo de aproximar outras pessoas a Deus. E não com o objetivo de se tornar respeitado ou receber homenagem daqueles os quais cumprem tais mitzvot. De modo semelhante, sua intenção a cumpri-las não deve ser motivada por um eventual pagamento de parte dessas pessoas, nem tampouco a esperança de ter poder sobre elas. Ou seja, ele não pode fazer isso como arrogância. Ele está, eu estou te corrigindo. Eu já te falei, entre aspas. Peraí, eu estou te corrigindo porque acho que é bom você falar direito. Agora não adianta, você se ofende, tá bom, fazer o quê? Mas o principal é que você tem que ter o quê? A motivação de fazer isso pelos motivos certos. Tem os motivos certos e os motivos errados. Às vezes a pessoa só quer esculachar o outro publicamente. E às vezes não, às vezes ele quer, por exemplo, a pessoa está lendo, pô, lê direito, você está sei lá, se está rezando como Hazan ou mesmo em voz alta, é para você, lê direito para você, fazer a coisa certa. Quando você está querendo falar um Kadish, por exemplo, está querendo fazer um bem para a elevação da alma da pessoa falecida. Se você pronunciar direito, você vai fazer um bem. Se você pronunciar qualquer coisa, você está falando qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa, não está fazendo bem nenhum. É simples. Qual a diferença entre tomar um medicamento e tomar placebo? É a mesma coisa. Lá em cima não tem corretor ortográfico? Em cima tem corretor, mas a Apple lá em cima não funciona. Lá em cima não tem Apple. É outro sistema. Não. O que eu quero dizer é que se a pessoa fizer um errinho... Se a pessoa fizer um errinho, eu vou te fazer boa pergunta. Se você fizer um errinho, pode ser considerado, mas se você puder fazer certo e você faz questão de fazer errado,
Ou seja, por quê? Porque é uma questão de orgulho. Ele não, eu te digo, 90% das pessoas, a gente corrige aqui quando vai subir na Torá e fala o Kadish depois da Torá. Corrige. Ele não senta depois e tenta corrigir. Então já não é um errinho. Não sei se você me entendeu. Um errinho proposital. Não é proposital, é desleixo. Só isso. Entendeu? Eu te posso mostrar um monte como chama? Lo mismo la Brajot de la Torá también. Sí. Exatamente. Então, lamentavelmente, você vai, a pessoa, o que acontece? Existe o errinho, mas o que acontece quando o corretor funciona? O corretor funciona. Agora, quando funciona o corretor? Tudo que você tem boa intenção, a Hashem aceita. Mas também, não porque a Hashem aceita qualquer correção, significa que você vai fazer abacalhado. Tá certo? Quando você vai na farmácia, você faz questão de comprar o medicamento certo, não? Ou aceita qualquer outro? Não. Tem correção, não tem? No cassino tem? Não tem. Não tem corretor? Ah. Não tem. Então, após ter o feito, a pessoa deve confiar em Deus para completar a ação que pretendia fazer. Por exemplo, se tua intenção foi nobre, tem que confiar na Hashem. Agora, na verdade, existe a soberba da pessoa, que às vezes ele não aceita a correção. Ele não aceita, o orgulho dele, não adianta você dizer que eu errei. A gente vê isso também. Não, eu falei certo. Então, é complicado. Já me aconteceu pessoas que eu corrigi na Tfilá. Não, eu falo certo. O que eu fiz? Na próxima vez, gravei. E mostrei a gravação. Mas aí é humilhante. Mas tem as pessoas, não, lamentavelmente, não aceitam. É recorrente e não aceita. Ele, não, eu falo certo. Não. Eu estou te falando é para você. Mas é complicado isso daí. Tem coisas que não tem solução, né? Não, tudo tem solução. Botar no PT não tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Você pode fazer techuvá. Você pode fazer techuvá. Ou faz o L. Após ter feito, a pessoa deve confiar em Deus para completar a ação que pretendia fazer. Sendo que esta uma ação em conformidade com o que ele esperava dele. Ou seja, se ele está certo e está confiante, o que estava fazendo é realmente por Hashem, desde que ela se tinha empenhado em realizar. Então, o ideal é que a pessoa cumpra tais mitzvot privadamente, de modo a manter suas intenções tão puras quanto possível. Então, ela deve ser o mais escrupulosa possível em esconder suas ações daquelas a quem não seja necessário informar sobre as mesmas. Pois quando a mitzvah é oculta dos demais, a recompensa da pessoa será maior do que se sua ação fosse conhecida. Que nem o cara que está trabalhando agora, se esforçando para ser humilde. Aí pergunta, aí como estou humilde, não? Ou seja, estou dando um exemplo realmente irônico, mas o conceito é esse. O que você faz para melhorar não é para mostrar para os outros, é para Deus. Entendeu? Você tem que trabalhar para Hashem. E tentar, não é? Ô, pessoal, tô legal, né? Então, quando a pessoa cumpre mitzvot privadamente, ou seja, quando ele faz de forma discreta, por definição, a menos segundo as intenções. Por quê? Geralmente, quais são as segundas intenções em relação aos outros? Então, para estar fazendo, e assim sendo, sua recompensa será maior. Mas as mitzvot, que por uma ou outra razão não podem ser cumpridas privadamente, como pode a pessoa garantir que não se deixará levar por segundas intenções? Então, aí ele nos explica. E enquanto aquilo que ela não consegue ocultar, a pessoa deve lembrar-se do princípio mencionado acima. Nenhum ganho ou prejuízo pode ser causado por outras criaturas sem a explícita permissão do Criador, bendito seja. Ou seja, todos os benefícios que você possa ter ou prejuízos que você possa ter é por Hashem. Ou seja, na prática, quem está fazendo as coisas é Hashem. Se Hashem não autoriza, nada acontece. Lamentavelmente, essa é a realidade. E é nisso que nós devemos confiar. Ok?
Está claro? Ou seja, se a gente determinou que vou ganhar tanto dinheiro esse ano, eu vou ganhar, não interessa que fulano quer me atrapalhar. E se a gente determinar que não vou ganhar tanto, então não adianta o que fizer, não vai dar certo. O exemplo do ganho do dinheiro financeiro é só um exemplo, mas isso se aplica a qualquer área da vida. Então, conforme vimos acima, quando a pessoa faz uma mitzvah em público, é mais difícil abrigar intenções puras. Porque quando se trata em público, é o que os outros vão dizer. O ser humano é um ser social. Consequentemente, como é social, ele está preocupado com o que a sociedade vai achar, e vai pensar e vai dizer. Então, ela deve, então, se lembrar que não receberá mais honrarias dos demais com base em suas ações, pois ninguém tem, de fato, a capacidade de beneficiar ou prejudicar, a não ser que assim tenha sido decretado por Deus. Ou seja, na prática, o que você faz é para Hashem. Uma das coisas, uma das mitzvot mais claras, acho que é simplesmente a mitzvah de luto, se podemos chamar de alguma maneira mitzvah. Porque luto é algo particular. Se bem o luto você leva publicamente, entre aspas, não participa de festas, você tem que rezar o Kadish e tem determinadas normas, mas é algo particular. Se você vai ou não vai na sinagoga todo dia, se reza ou não Kadish todo dia, se reza direito, e se reza com minyan, enfim, tudo que você... Não é da conta de ninguém, não traz nada para ninguém, é você com o teu familiar. E às vezes você tem irmãos, primos, irmãs, etc., e você se sente sozinho. Na verdade, o luto é muito solitário. É algo muito particular. É individual. E cada um vivencia de uma forma diferente. Então, a gente não pode estabelecer, eventualmente, uma regra. Ah, puxa, eu todo dia vou para a sinagoga e meu irmão não vai. Acordo cedo com esse frio, 7 da manhã. Não necessariamente. Cada um vive de uma maneira. Se você acha que tem que fazer isso, faça. Ninguém te deve nada e não é por isso. Lamentavelmente, isso é uma regra, é algo importante que a pessoa deve considerar. É muito difícil. Então, é muito solitário o luto em geral. Pode. O Rabino disse que, por exemplo, vai ser estabelecido, né? Tudo que vai acontecer para nós no próximo ano é Rosh Hashanah, né? Então, Rosh Hashanah é estabelecido tudo que vai acontecer. Mas eu queria saber se existe uma margem. Por exemplo, vou explicar. Tem pessoas, um casal, eles não podem ter filhos, mas aí o rabino falou para ela ir tomar uma certa mikve e depois que ela foi, ela daria filho. Ou eles foram no Brit Milá, e depois que eles foram, o casal, a esposa engravidou. Então, talvez era difícil para eles, mas a partir de uma prática que eles fizeram, mudou o destino. Então, quer dizer, existe essa margem de... Na verdade, isso é conceito, isso chama tshuva. Quando você faz determinadas atitudes para merecer algo, esse é o conceito de tshuva, você pode passar a merecer. O que significa? Quando você faz tshuva, e agora é um capítulo totalmente diferente, mas importante, você que está fazendo? Está mudando a tua realidade. Eu sempre costumo dar um exemplo fácil. Tem uma pessoa que fumava muito e parou de fumar. Então, todo mundo conhece ele, tipo, chamava ele na turma de chaminé. Acendia o cigarro com outro. O dia que parou de fumar, ele já não é mais chaminé. Acabou, ele não é mais, ele é outra pessoa. Não sei se deu para entender. Então, quando você faz chuva, você muda. Quando você muda, peraí, aquele decreto foi destinado para o chaminé. Eu não sou mais chaminé. Ok? Então, automaticamente, não se aplica a você. Então, a gente determinou, fulano vai ter tal destino, Rosh Hashanah, e carimbou em Yom Kippur, e depois, quando teve o Kvitl em Hoshana Rabbah, tudo que você quiser. Não, isso foi destinado para quem? Para ele. Na hora que ele mudou, ele é outro. Ele já não é mais o mesmo. Ok? Essa história vemos com Abraão. Abraão não ia ter filho. Aí ele mudou. Mas o nome, simplesmente, o que é o nome?
O nome é como você se revela para os outros. Não, não é tua essência. O nome não é tua essência. O nome é como os outros te conhecem. Você tem tua essência e você não precisa de nome para tua essência. Entendeu? Fica muito, né? Mas os pais tiveram Ruach HaKodesh para... Exato, tudo bem. Mas é o conceito, você pode ir mudando. Então, por essa razão que nós vemos claramente, a pessoa sim muda seu destino com sua tshuva e suas ações, etc. Sim. Então você vai mudando, melhorando, crescendo, progredindo, evoluindo. Mas quando você coloca uma pessoa que está muito doente, se le adiciona um nome aí. Essa é a ideia. Mas não adianta mudar o nome e ela não muda ela. Aí tá. Aí não tem que chuvar, só porque mudou o nome. Então, mas o nome tem que vir mudando com alguma coisa a mais. Exatamente. Exatamente. Porque pensa que a pessoa pensa que mudou o nome, adicionou o nome, e isso já é outra pessoa. Não, Mas não é tão assim. não é tão assim. Por isso. A Receita Federal te encontra. Cidade de Nínive mudou seu destino fazendo tshuva. Exatamente. Por exemplo, por isso que nós lemos isso no Yom Kippur. Justamente lemos essa história em Yom Kippur por essa razão. Porque é um exemplo de como você pode mudar o destino através de mudar suas atitudes. Exatamente isso. Então, conforme vimos acima, quando a pessoa faz uma mitzvah em público, é mais difícil abrigar intenções puras. Ela deve então lembrar-se que não receberá mais honrarias dos demais com base em suas ações, pois ninguém tem, de fato, a capacidade de beneficiar ou prejudicar a ninguém, como acabamos de mencionar. Então, quando o Criador fizer com que essa pessoa realize uma mitzvah, ela deve pensar consigo mesmo que se trata de uma bondade do Criador, que ele seja exaltado, aquele que foi bondoso com ela e lhe deu a oportunidade de cumprir tal mitzvah. Ou seja, Hashem que te deu essa possibilidade, Hashem que te deu a chance de você mudar. Ah, eu mudei. Mas peraí, Baruch Hashem você mudou. Hashem te possibilitou você mudar. Então a pessoa não deve se regozijar quando os outros a louvarem por cumprir a mitzvah. Todo mundo fala escolha. Nem deve querer que homenageiem por ter praticado essa boa ação. Porque não faz para Hashem. Ele faz para Hashem. Ele não faz para os outros. Vem todo mundo e fala escolha. Que escolha? Escolha por quê? Ah, você colocou o tefilim. Escolha. Que escolha? Eu me lembro de uma pessoa que falou para mim, eu contei isso aqui. Uma pessoa veio, eu fui na fábrica dele e falou, Rabino, eu comecei a colocar tefilim. Aí falei para ele, bom para você. Ele ficou me olhando e eu saí do escritório dele e falei, puxa, pisei na bola. Ele me falou, estou colocando tefilim porque queria me agradar. E eu joguei um balde de água gelada. Um tempo depois encontrei com ele, falou, sabe, Rabino, fiquei pensando, você me deu a melhor resposta. Eu coloco tefilim para mim, para Hashem, não para você. Eu pensei que era para você. Falei, ufa. Mas a realidade é essa. A gente faz as mitzvot para Hashem. Que você vai levar daqui de alguém? Ninguém te dá nada por isso. Se você fez a mitzvah mais bonita, menos, você com Hashem. Então isso é uma coisa que tem que ter claro. Para Hashem ou para você? Como? É para Hashem ou para você? Não, você faz porque a gente te pediu, mas é para você. Então não é para Hashem. Não, é para você com Hashem. Hashem é o referencial. Se você não tem o critério de Hashem, então você vai fazer o que te dá na telha. Se é só para você. Hashem te mostra qual é o correto, o caminho certo. Ah, então eu acho que para mim tá bom. Entendeu? Peraí. Para você tá bom. A gente pede para dar o dízimo. Baruch Hashem, você é um médico bem sucedido e ganha fortunas por mês. Então o que você diz? Eu vou dar 10%. Vamos imaginar. Por exemplo, logicamente estou bem abaixo do nível. Você ganha 100 mil reais por mês. Então você vai dizer, eu tenho que dar 10 mil para a sinagoga. Para que eu vou dar 10 mil? 5.800, o Rabino já me fala escolha. Não sei se deu para entender. Se é só para você, com 1.800 já saiu bonito na foto. Mas ainda está faltando 8.200. Dá para outras sinagogas. Mas a pessoa pode começar fazendo Lo Lishma
e depois É isso aí, não, falando, bravo, não, isso não se sabe, calma. Aí você tocou outro ponto importante. Aí nossos sábios dizem que tem uma regra que chama mitoch shelo lishma balishma, que significa quando você faz algo por interesse, não faz mal, faz por interesse. Por quê? O fazer por interesse vai te levar a fazer desinteressadamente. já é um primeiro passo. Entendeu? Você vai criar o hábito de fazer, e esse hábito de fazer, você vai chegar a fazer porque acabou, virou um hábito e porque tem que fazer independentemente de interesse. Entendeu? Se não é aquele cara que fala, não, eu sou honesto comigo mesmo, não sei o quê, e acaba não fazendo nada. Não, isso é melhor judeu. ele Não, isso começar a fazer. isso é muito comum no judeu cardíaco. É. Entendeu? Isso é importante. É o judeu de coração. O judeu cardíaco. Ele acaba não fazendo nada. Eu sou judeu de coração. Então cada um. Ele acha que nunca chegou no nível e nunca vai chegar porque. Não, mas isso aí, cada um tem uma questão. Ok? Mas realmente você pode ir evoluindo, você pode ir crescendo. Então, se eu fiz. De todo jeito é bom para você, né? Desculpa, como? Mas de todo jeito é bom para você. Você faz, está fazendo para Hashem, mas também isso é. Lógico que é bom para você, é bom para o mundo também. Então, Quando você faz uma mitzvah, é bom para o mundo. A gente, às vezes, não enxerga isso. Tem uma energia que você traz para o mundo muito grande, que a gente, hoje em dia, não temos como mensurar sequer. Mas existe isso. O próprio fato que quando você, eventualmente, caiu dinheiro, a Guimarães atrás, caiu dinheiro do teu bolso e o pobre encontrou e comprou sanduíche e se alimentou. Você cumpriu com a mitzvah de tzedakah. Ou seja, a tua atitude realmente, como se diz, influiu. Não, influiu em outros. Fez um efeito no mundo. Ah, mas eu não sei nem perceber que caiu dinheiro. Entendeu? Que nem quando trazem na Alahá, se você escorregou e caiu na mikve, você está puro. Escorreguei. Entendeu? Mas não faz mal. Você se purificou. Tá claro? Então, é verdade que ter a kavaná é melhor. Ter a intenção e tudo mais. E melhor ainda ter uma intenção pura e nobre. Eu não quero aparecer, não estou fazendo para que os outros digam, etc. Mas isso te faz melhor você. Cada nível, são diversos níveis, cada nível você vai te aprimorando. Ok? No início você vem por aparências, ou você vem por interesse, ou você vem por algum outro motivo. Até que você cria o hábito e vem todo dia na sinagoga. Às vezes vem porque a esposa te manda embora de casa, às vezes vem porque não aguenta ficar em casa, às vezes vem porque não consegue dormir. Até que chega o dia que mesmo que está 7 graus, você levanta e vem na sinagoga. Acabou. E por que você veio? Porque você veio. Acabou. Isso fez de você alguém conectado, mais conectado com a Hashem. Seja que veio por um Kadish, seja que veio por um café da manhã, seja que veio para ver um amigo, seja que veio pelo shiur. Cada coisa não interessa. Cada um tem outra motivação. E cada coisa, cada atitude dessa vai te elevando. Até que você cria o hábito, e o próprio hábito vai fazendo também seu trabalho. Você cria o hábito de vir na sinagoga, e criou o hábito de vir na sinagoga, já tomou café. Já tomou café, já vai ter shiur, já fica no shiur. E devagarinho vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo. Então, obviamente, mas você começou com o quê? Talvez por um interesse, algum interesse determinado, alguma vontade a mais. Mas interessa que você evoluiu. Então, na prática, pois se eu fizer, suas boas ações se tornarão arrogante. Ou seja, se ele fizer realmente por interesse, ele vai se sentir arrogante, como falamos no exemplo antes. Eu estou humilde, não? E ao cumprir a mitzvah, destruirá sua pureza de alma e intenção e honra aos seus. A boa ação em si será arruinada e essa pessoa perderá sua recompensa. Então, pretendo, com a ajuda de Deus, explicar isto no portal apropriado. Já depois, mais na frente, ele vai explicar isso justamente como a pessoa pode se refinar, se melhorar, se otimizar na prática depois. Contudo, por isso nós dizemos que nas mitzvot temos recompensa neste mundo e no mundo vindouro. Isso é uma coisa clara.
Às vezes tem recompensa neste mundo que seria o reconhecimento dos outros, ou a Hashem te dá recompensa neste mundo mesmo, quando você faz as mitzvot e você tem recompensa neste mundo. Mas o principal está no mundo vindouro. Então, na prática, diz, a explicação da sexta categoria, certo? Que vamos analisar agora, certo? Que significa alcançando recompensa por seu serviço divino. Então, muitas vezes a pessoa é motivada por recompensa. Então, a recompensa que a pessoa recebe neste mundo e no mundo vindouro, se for merecedora da mesma, por conta de suas boas ações neste mundo, a pessoa vai ter recompensa. Então, diz, primeiro, a recompensa é atribuída de duas formas. Ou seja, algumas mitzvot pelas quais a pessoa recebe recompensa apenas neste mundo, ao passo que há outras mitzvot pelas quais a pessoa recebe recompensa unicamente no mundo vindouro. Ou seja, contudo, nós falamos todo dia que a Keren Kayemet Laolam Haba, a Perot Laolam Hazeh, a Keren Kayemet Laolam Haba. O que significa? Você tem uma árvore. A árvore é tua. Enquanto isso, você vai comendo os frutos da árvore. Certo? A árvore você guarda para depois. Então, nesse mundo, você está comendo os frutos só. Ah, mas como diz a Torá que você vai ter recompensa neste mundo, etc, etc. Qual é a recompensa neste mundo? Na verdade, não existe recompensa neste mundo. Porque o valor neste mundo é diferente do mundo vindouro. Aqui a Hashem vai te dar o quê? Mais um terno. Mais um carro. Na prática, que vai te dar mais? Que recompensa é essa? Quando você vai imaginar que já tem tudo isso. A verdadeira recompensa no mundo vindouro. O que nossos sábios nos explicam neste mundo, o que nós temos é o que? São condições que a Hashem nos dá. Quando você é um bom funcionário, por exemplo, você é um bom médico, diretor, sei lá o que, de área, não sei o que, lá no hospital, o que te dá? Uma sala com ar-condicionado, uma secretária. Isso é salário? É condições do teu trabalho. Por quê? Você vai ter mais funções, vai acumular mais obrigações. Então tem que ter condições de desenvolver essas funções. Então são condições que te dão mais. E se é necessário, depende, você tem que passar visita nos endereços das pessoas, porque são, como chama, pessoas que pagam bem. Então vão te dar um carro também, ou um motorista até, que te leva e te espera. Isso que são condições de trabalho, não é uma recompensa, isso não é o salário. Isso não é recompensa em si. Hoje em dia é comum, tem laboratórios que vêm na tua casa, certo? Para a coleta. Então, vem aquela, como chama, técnica de enfermagem na tua casa e ela vem com motorista. Puxa, olha, a mulher é incrível. Até motorista tem. Só que se ela tivesse que parar, procurar estacionamento, e ela perder tempo e pagar a zona azul, sai mais barato colocar um carro com motorista e ela desce, faz o serviço, volta, sobe, faz próximo, tchau. O aproveitamento é muito maior, sai muito mais barato e rende muito mais. É simples. Então, se você para e analisa, isso o quê? É recompensa? Não, são condições de trabalho. Para ela poder fazer melhor e render mais, ao contrário. Eu quero espremer mais ela e tirar dela o maior rendimento possível. Então, essa técnica de enfermagem tem motorista à disposição. Oh. Chique. Mas se você analisa, eu estou dando esse benefício para ela por quê? Pensando nela, pensando em mim. Eu vou dar um motorista que ganha X reais por mês e ela vai me produzir mais 600, 700 exames por mês. Que isso me paga o motorista e ainda sobra. Está na conta. Até Rabi não sabe fazer essa conta. Então, às vezes, a pessoa é merecedora de ambas as recompensas. Ou seja, tanto nesse mundo quanto no próximo, pela mesma ação. Então, a Torá não explica claramente esta questão acerca de que recompensa a pessoa recebe cada uma das mitzvot. Na verdade, a Torá não te traz, inclusive, sequer qual mitzvah vale mais do que qual. E qual paga neste mundo e qual no mundo vindouro. A Torá nos diz, por exemplo, respeito aos pais, essa tem longevidade. Alguns interpretam que longevidade não necessariamente em quantidade, sino em qualidade. E assim por diante. Então, mas o Criador garantiu a seu povo uma recompensa geral por seus atos, ainda que ele não tivesse especificado qual a recompensa que seria recebida por cada mitzvah, da maneira como ele fez acerca dos castigos neste mundo pelas transgressões.
Já quando você pisar na bola, ele te avisou, olha, você vai ter que arcar com a responsabilidade. Então, por exemplo, a Torá especifica os atos pelos quais o transgressor é passivo de ser apedrejado, queimado, executado pela espada, estrangulado, receber 40 chicotadas, ou seja, ser punido com a morte em mãos de Deus, ser alvo de caret, que seria uma morte espiritual, pagar em dobro quando você prejudica alguém, ou inclusive pagar 4 ou 5 vezes, depende como que é, na Torá está trazido, de algo que você roubou. Então, de forma semelhante, a Torá especifica quanto a pessoa deve pagar por danos causados por seu boi, seu pouso. Se eu deixei, por exemplo, o cachorro meu, tem um cachorro e deixei ele solto e o cachorro mordeu alguém. Eu sou responsável pelo cachorro. Agora, a Torá traz, e se ele entrou na tua casa sem autorização, então se o cachorro mordeu ele, é problema dele. Então, depende da situação, mas pelos dentes do seu animal, pelo fogo, pelo dano causado por uma pessoa que inflija um ferimento a outra pessoa, pelo dano causado por alguém que atinja as partes privadas do outro, ou alguém que faça uma reclamação caluniosa contra sua mulher, entre outros. Já alguém vem e reclama algo que não corresponde, já uma calúnia. Tudo isso merece punição, e a Torá traz claramente qual a punição. Isso a Torá nos menciona. As recompensas a Torá não menciona. Mas do mesmo jeito que a Torá menciona a punição, óbvio que também tem recompensa. Que a Torá não menciona porque na prática, de fato, não há necessidade de mencionar neste momento. Porque é óbvio, a Torá já nos diz que tem recompensa. Certo? Já tem recompensa. Nós limos agora no Shabbat. Em Tovush Mate, Tov Haaretz Teachlu. Tov Haaretz Tochelu, perdão. O profeta, no Shabbat, essa haftará de semana passada, de Shabbat passado. Se vocês vão se comportar e ouvir meus mandamentos, vão comer o bom da terra. E se não cumprirem, certo? Vocês serão castigados pela espada. Vai ter guerra, etc. Pergunta aos sábios, é famoso. Só tem recompensa material e castigo material para as mitzvot? Então, na prática, o que acontece? A Torá fala de quê? Em termos que a gente consegue entender. Vão te dizer que no mundo espiritual você vai ter algo espiritual. Você entende? Não consegue entender. Não adianta. Então, quando a Torá te define isso, está te dizendo o quê? Algo que você consegue palpar, ser tangível. Então, a Torá afirma que nossa recompensa e nossa punição ocorrerão neste mundo, mas há uma diferença fundamental entre recompensa e punição. Pois enquanto a Torá é muito específica acerca da punição por cada um dos pecados, não é no tocante à recompensa, limitando-se apenas a afirmar que aqueles que cumprem as mitzvot serão recompensados. Mas já na prática, a gente vai te recompensar. Não menciona isso especificamente qual a recompensa na Torá. Mas se Deus quiser, teremos essa recompensa. Então devemos confiar em Hashem, que Hashem ele vai acertar as contas direitinho com cada um de nós, pelas mitzvot que fazemos, e se Deus quiser que possamos fazer cada vez mais e melhor. Bom dia.